quando eu tive 18 anos, eu perdi meu pai num latrocínio. E isso realmente mudou minha vida completamente, 180 graus. É um trauma para a família, é um trauma para todo mundo, é uma ferida que nunca cicatriza. Léo, obrigado mais uma vez, obrigado aí pelas palavras. Mais uma vez eu falo que é uma honra estar aqui. Falar um pouquinho, né, do nosso trabalho aí, da nossa trajetória na Polícia Civil. Bom, na verdade, quando era adolescente, eu queria ser astro do rock, né? Eu sou baterista, toco bateria, hoje nem tanto, mas eu tive banda há muito tempo e tal, toquei e tal, enfim, dei muito show por aí, banda de rock, autoral, tenho 3 CDs gravados, e enfim, e gosto de rock and roll até hoje, né? Vou em tudo que é show quando eu tenho oportunidade, quando dá para ir, né? E, enfim, quando eu tive 18 anos, eu perdi meu pai num latrocínio, né? E isso realmente mudou minha vida completamente, 180 graus. É um trauma para a família, é um trauma para todo mundo, é uma ferida que nunca cicatriza. E isso mudou muito a minha forma de pensar. Só que a gente ficou numa situação financeira muito ruim, muito difícil na época. Minha mãe não trabalhava, era dona de casa, minha mãe também já faleceu. E, enfim, minha irmã 15 anos, eu com 18, Então assim, eu tive que trabalhar e... Primeiramente eu acabei cursando administração de empresas. E comecei a trabalhar. Trabalhei com venda, trabalhei em loja de CD de rock, vendi plano de saúde. Tudo que você possa imaginar, eu fiz da vida, assim, nessa linha de vender, de vendedor. Gostava muito dessa parte também comercial. Comercial, exatamente. Até que fui trabalhar numa empresa de transporte e acabei sendo o melhor vendedor da empresa de transporte, o cara que mais vendia. E aí depois acabei montando uma empresa nesse ramo aí de transporte, fiquei com 10 anos sendo empresário. Mas nesse meio do caminho eu sempre tive aquela vontade de ser delegado de polícia. Então eu fiz direito para fazer concurso para delegado de polícia. Eu não queria ser promotor, juiz ou qualquer outra coisa. Eu queria ser delegado de polícia. E desde o primeiro período da faculdade eu foquei para fazer o concurso. Eu no 5º, 6º período eu já fazia cursinho, já fazia GLEOS, tal, para estudar e tal. Enfim, e graças a Deus consegui entrar e realizar o meu sonho. Então, desde que eu entrei, eu sempre, é o que eu falo, eu tenho ódio de ladrão, né? Então, ladrão eu acho que é a pior raça que existe na face da terra. Porque é o cara que ele vai tirar o teu patrimônio e se ele tiver um rompante ali, ele ainda pode te matar, né? E eu tenho outro caso na minha família também. O meu cunhado, mais recentemente, em 2018, padrinho da minha filha, enfim. Éramos vizinhos, morava meu pai, também foi vítima de um latrocínio. Então eu vivi de perto isso, muito de perto isso, e eu sei a dor que a família sente quando perde um ente querido dessa forma, de uma forma violenta, uma forma traumática, uma forma assim, absurda. E eu procuro, dentro do meu trabalho, eu sempre procurei, desde minha primeira lotação na polícia e tal, eu sempre gostei de prender ladrão. Tirar um 157 da rua, que eu acho que é a raça mais maldita que existe. E, enfim, e aí entrei na polícia com esse ideal e desde o primeiro dia que eu entrei na polícia eu sempre trabalhei muito. Eu entrei, era delegado adjunto, tirava plantão em central de flagrante, então era 24/72 naquela escala, só que eu ia fora eu ia na minha folga para a delegacia, para poder relatar os inquéritos, pedir prisão, despachar com o juiz e tal, ia para as ações para fazer as prisões, desde novinho na polícia. E aí fui passando ali pelas unidades. Trabalhei ali na 33DP Realengo, enfim, depois fui para 21DP, Bom Sucesso, foi uma escola para mim, trabalhei muito tempo lá, como delegado assistente eu cobria muito plantão, 22, 38, 39... 24, só aquelas áreas mais complicadas ali, né, Zona Norte. Mas eu comecei a fazer muitas investigações mais complexas, né, aquelas investigações com interceptação telefônica na época, de tráfico, organizações criminosas, de traficantes. Fui parar lá no Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro, aquela fronteira ali com Ponta Porã. Fui lá,
mais 8 vezes fazer prisão lá, fazer local, fazer, enfim, levantamento. Prendemos traficantes internacionais grandes ali, traficantes pesados que forneciam. Eu lembro que um que a gente prendeu, eles forneciam 500 quilos de cocaína por mês e 12 toneladas de maconha por mês. Era muita coisa, isso só para Manguinhos e para o Jacarezinho, ali na época da 21 ADP. E aí fomos indo, fui para Polinter, participei da tomada do Alemão, 2010 lá. Na Polinter? Na Polinter. Desde aquela semana que antecedeu a tomada do Alemão, aquela semana crítica, né? Estavam ateando fogo e tudo que é carro no meio da rua. Aquelas operações que precederam a tomada do Complexo da Penha e do Alemão, eu participei de todas, Jacarezinho, Manguinho, enfim, tudo que você possa imaginar ali, participei disso, juntamente com a Core, as outras especializadas, Decode na época, enfim, entre outras, da RFA, da RFC e tal. E aí, naquele dia, né, 28 de novembro, não me esqueço, foi um dia emblemático, a gente entrando ali pela Joaquim de Queiroz, tomando lá tudo, aquela no sábado na Vila Cruzeiro, na sexta no sábado. Enfim, e aí fomos pegando experiência de operação, né? Eu tive muitos mentores ali na polícia, né, que eu segui muito ali, que eu aprendi muito com eles, principalmente a parte operacional, né, como você se portar numa comunidade, embora você tenha os cursos e tal, mas a prática é o que te faz, né? E aí sempre gostei também muito desse lado. Eu gostava de fazer a investigação, mas também de ir para a operação para concluir ir até o final. Você começar com o inquérito ali, meses depois você também está fazendo a operação. E aí assumi titularidades na Baixada, Fluminense, fui o primeiro titular daquela delegacia do Complexo do Alemão, né, aquelas delegacias que foram abertas em áreas de PP, tem a Rocinha, que existe até hoje, e a 45DP que foi extinta, né? Era lá no Parque Proletário. Lá dentro. Isso, lá na grota ali, né? Era bem na grota ali, no Complexo do Alemão, em frente à base da Nova Brasília. Nova Brasília. Exatamente. Proletário, mas Nova Brasília. E aí a gente também foi uma escola grande, a gente prendeu, assim, do chefe do tráfico do Alemão, à época, foram mais de 300 presos, 9 meses. Aí fui para os distritais e tal, e trabalhei algumas especializadas. A mais emblemática foi a Decode, atual da RE. Fiquei 3 anos lá, nessa especializada. E era o meu sonho trabalhar lá. Fizemos muita operação, muita prisão. Tive momentos muito felizes e muito tristes também, que foi quando eu perdi o meu braço direito, que era o Lemos. Que era o meu chefe de operações, baleado na cabeça, em Acari. Numa operação que fizemos lá. Enfim, colegas baleados. Eu fui baleado na Decode, no Complexo do Alemão também, lá no Chuveirinho. Enfim, 2016. Mas assim, foi uma delegacia especial para mim por todos esses motivos, e a gente teve essa perda irreparável, que ele era um grande cara, um cara operacional pra caramba, e aprendi muito com ele também, sinto falta dele até hoje. Era um cara inteligentíssimo, um cara parceiro, um cara irmão, sabe? O cara do braço direito mesmo ali, irmão de arma, né? Irmão de vida. Enfim, aí depois assumi diretorias na polícia, fui diretor da Baixada, são 19 delegacias em 13 municípios da Baixada Fluminense, já conhecia bem a Baixada, fizemos ali um trabalho legal, fui subsecretário operacional da Polícia Civil, depois fui diretor do Departamento de Polícia Especializada, por 2 vezes, e... Essa era a minha dúvida. Eu tinha na minha cabeça que o senhor tinha sido, depois saiu, depois voltei. Aí eu não sabia se era contínuo, mas eu achei que tinha uma ruptura. Por 2 vezes, assim, fiquei quase uns 3 anos aí no DGPS, se for somar tudo, né? Mas eu saí, fiquei 7 meses fora, aí fiquei de assessor do próprio secretário de polícia à época, um assessor técnico, cuidei de uma força-tarefa dessa questão de combate a ferros velhos, né? Tava tendo muito aqueles furtos de cabo na Supervia e tal, a gente conseguiu reduzir bastante isso, aí voltei para o DGPE, a convite desse próprio secretário, e depois assumi a diretoria também do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, o DGHPP, que tem as delegacias de homicídio da capital, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, e a delegacia de descoberta de paradeiros. E aí fui convidado pelo governador Cláudio Castro, ano passado, para ser secretário de Polícia Civil, e estamos aí.